Falamos da rotina da criança, né? Mas a gente pode aprofundar alguns elementos interessantes. O brincar, o lúdico está na vida da criança, mas não é algo que esteja ali, que nasceu com ela, foi construído. O que a mãe faz com a criança? Brinca. O que o adulto, como é que ele interage com a criança? Criando situações de brincar, criando movimentos de aparece, esconde, isso vai construindo o conceito do brincar. E através desse conceito do brincar, a criança vai aprendendo mais. E aí a gente pergunta, uma rotina em casa, o que eu posso trabalhar com a criança, o que eu posso fazer com o meu filho, minha filha? Jogos. Parece uma situação muito simples, mas ali a criança está construindo elementos fundamentais quanto ao raciocínio matemático, quanto estratégia para lidar com o próximo, com o outro, a questão prioritária de valores, quem ganha, quem perde, porque para alguém ganhar, alguém teve que perder. Como é que a criança lida com essa frustração? Olha que riqueza esse trabalho de uma simples vivência familiar, de brincar com a criança. Né? Eu brincando, eu estou permitindo a criança interagir com situações de raciocínio, e aí vai diversificar os jogos, a idade. Né? Um jogo de xadrez um pouco mais elaborado, olha como é importante a construção da articulação da criança com relação à peça que o adversário moveu. Quais são as estratégias que ele vai ganhar para vencer o outro, né? Ou ainda uma simples questão cultural, com uma amarelinha que se risca no chão, que tem uma sequência de números. Ele está aprendendo número? Não, ele está aprendendo muito mais que número. Ele está trabalhando a coordenação motora, ele está vendo a sequência numeral, tem a questão do céu, do inferno, várias questões culturais pelo brincar. Né? Várias diversidades têm esses jogos, mas acima de tudo ela tem que aprender a esperar a vez dela, precisa aprender a acertar o alvo, né? E aí vai criando a moral, o que eu posso do que eu não posso, o que ela deve do que ela não deve. E aí, quando a gente tem a criança brincando com a criança, é um movimento. Quando eu tenho um adulto brincando com a criança, o quanto é importante essa interação, porque a criança ali vai construindo nela quais são os valores, as condições, né? Quando eu coloco para o outro assim, você roubou, será que roubou ou foi uma desatenção a um erro? E aí intervir o que é? E aí a questão valor, moral, que precisa ser construído. Uma criança de 7 anos, uma criança de 3 anos tem uma tendência a brincar numa condição. A criança vai crescendo, ela vai assumindo mais informação, conhecimento, se articulando, estratégias diferentes. Tanto que tem uma fase que a criança gosta muito de jogar, fazer um jogo nas regras dela, né? Até porque é uma fase muito egocêntrica, né? Um momento em que ela não enxerga tanto o outro. E na interação, nesse momento em casa, se eu começar a enxergar o outro, com certeza eu começo a permitir um olhar enquanto sociedade, enquanto adulto, por que não? Né? Essa questão de jogar, do desafio, de vencer, de como vencer, não é vencer fazendo errado, mas é construindo estratégias diferentes, resolução de problema, isso em casa. E para a escola, a gente percebe a significação disso. A matemática não é números, não é raciocínio lógico no sentido de operações, é muito mais do que isso. Quando eu crio estratégia para resolver, seja pessoal ou seja sistematizada, onde eu armo, efetuo uma conta, eu estou usando a matemática. Quando eu consigo me articular com uma estratégia pessoal para resolver uma situação, eu também estou usando da matemática. Então, nesse momento, um jogo é muito importante. Por que não jogar com seus filhos? Por que não haver um jogo com essas crianças? Né? Que tanto a instituição escolar como a instituição família, elas precisam trabalhar conectadas, juntas, né? Cada qual na sua função, mas o quanto é importante, né? Jogos, dominó, algo tão simples. E aí, às vezes, brincar no desafio, a criança escrever falando que número tá ali da peça, somente os menores que ainda estão se apropriando, né, entendendo o sistema decimal, mas uma simples brincadeira, uma convivência, de perceber que tem uma sequência, uma forma de usar as regras. As regras existem para que elas sejam respeitadas, ou então revisitar as regras para que ela entenda o que é uma escolha, de que forma fazer, porque ela precisa criar estratégia, né?
Então é muito importante. E o jogar é uma diversão, por que não? Seja com cartas, seja com um jogo mais infantil de criança, seja com um jogo mais cultural, né? Mas o mais importante é que ele aconteça, que ali eu estou construindo na criança as relações de moral, uma relação de raciocínio matemático, estratégia de uso para quê? Para a vida, mais do que um jogo naquele momento. Até porque às vezes ela perde. E aí a frustração? O que essa criança faz com a frustração? Né? E aí cabe a importância de um adulto conversar. Às vezes o próprio coleguinha consegue dar apoio para outra criança e dizer, não fica assim. Né? Olha que situações de riqueza para a criança no momento. Então não é simples brincar, não é simples jogar. É o aprender envolvido com uma ação de jogo, com uma diversão, porque o lúdico faz parte da vida da criança. E o quanto é importante a gente ampliar nossos horários para que a gente possa construir nessas crianças uma qualidade, né, enquanto cidadãos. O futuro pertence a elas.